que os auditores ainda não desceram, então não leria essa última notícia. Tá bom, só quando ele... Boa tarde, são 14h01 e eu declaro aberta a presente sessão. O presidente Bador Glauber está em gabinete daqui a pouco, ele comparecerá à sessão. Discussão e aprovação da ata anterior. Todos concordam? Então, aprovada. Leitura de expedientes. Não há expediente, senhor presidente. Indicações, proposições e comunicações. Quero aqui comunicar que a Escola Judiciária Eleitoral promoverá no próximo dia 23 de setembro, às 16h30, na sede deste tribunal, a exposição denominada 2003-2019, História, Acervo e Inovações, que ficará aberta ao público no período de 23 a 27 de setembro. O evento faz parte da programação do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, referente à 13ª Primavera dos Museus. O Dr. Carlos Wagner, alguma sem proposição. Indicação, proposição? Não, nenhuma. Dr. Zé Dantas. Senhor presidente, tem uma informação. Nós fizemos um levantamento nos gabinetes, que começou pelo nosso gabinete, para saber se nós tínhamos algum processo que tinha sido baixado, tinha sido encaminhado para a primeira instância, e nós conseguimos identificar 3 processos. Alguns estavam no limbo, né, que foram, e de repente esses processos não foram recebidos na primeira instância e nem ficaram sendo acompanhados pelo gabinete. E com a nossa equipe, tendo à frente Nádia, junto com Jussier, nós fizemos um levantamento e trabalhando junto com a informática do Tribunal Regional Eleitoral, aqui do TRE, nós criamos um fluxo para destravar esses processos de forma tal que o juiz de primeira instância pudesse reautuá-lo, né? E assim foi feito. E com isso nós conseguimos já dar baixa, pelo menos em 2 processos do gabinete. O terceiro está havendo um problema em função da criação e instalação do PJE, que não permite uma reautuação de um processo já autuado. E nós já encaminhamos esse problema, esse desafio para o TSE, para a TI de lá nos ajudar a resolver. Mas nós temos aqui um fluxo, nós fizemos um modelo de ofício, nós poderemos ceder para os colegas dos gabinetes, ceder a cópia do ofício, no qual nós indicamos para o colega um fluxo e um procedimento de como ele deve agir para receber esse processo, reautuar e desvinculá-lo do gabinete. Porque o tempo que ele fica parado, isso aumenta em muito a questão de se apurar, inclusive, produtividade, né? E faz parte das metas. Então, nós temos esses procedimentos aqui e nós poderemos ceder para os gabinetes para que todos possam fazer da mesma forma. Era só isso. Muito obrigado pela informação e pelo trabalho, Dr. Zé Dantas de Paiva. Dr. Ricardo Tinoco, alguma proposição? Não, nenhuma proposição, senhor presidente, só já solicitar, aproveitando o comunicado, que o gabinete 2 deseja receber essa contribuição aí que o Dr. Zé Dantas fez. Dr. Vladimir, gabinete. Também, senhor presidente. Eu estava até tentando verificar aqui agora, parece que nós não temos processo com essa situação, mas de qualquer modo é importante que o fluxo venha para o gabinete para a gente poder, na identificação de qualquer processo assim, proceder desse modo. Nós temos uma situação que é um pouco diferente, que é a mesma do gabinete 4, são alguns inquéritos que estão remetidos para a polícia judiciária apurar, e esses inquéritos nunca retornam, e inclusive no caso específico de um inquérito da relatoria do gabinete 5, a delegacia não está encontrando os autos físicos. Nós já oficiamos a delegacia cobrando uma resposta e eles ainda estão na busca, mas de qualquer maneira a Secretaria Judiciária já foi informada dessa situação, inclusive para fazer uma correção na autuação do processo, que inicialmente estava autuado como petição e impactava no cumprimento das metas. O processo foi reautuado para a classe correta, que é inquérito, e nós estamos vendo com a solução que será dada junto ao órgão externo que está atualmente com a tramitação do processo. Mas, de qualquer maneira, doutor Zé Dantas, parabéns por mais essa iniciativa, e, de igual modo ao doutor Ricardo, a gente também agradece muito que nos seja encaminhada. Então o gabinete 5 também pede no envio, né? Claro. Doutora Adriana, gabinete 4. Sem comunicações, senhor presidente, apenas parabenizar a doutor Zé Dantas pela iniciativa e dizer também que o gabinete 4 tem interesse em receber
essas informações que ele conseguiu levantar para que a gente veja se é também o nosso caso. Ok. Doutora Cibele. Sem comunicações. Eu registro a presença de 2 auditores do Instituto Federal, que estão na plateia, Fernando Barbosa e Raimundo Bonifácio, que auxiliarão a sessão de análise de contas eleitorais e partidárias na análise das prestações de contas em razão do acordo firmado entre o TRE e o Instituto Federal. Sejam bem-vindos. Vamos começar o julgamento. E esse processo é da minha relatoria. Eu passo a presidência do Dr. Vladimir. Sim, senhor presidente. Recebo a presidência, senhor presidente, de logo já devolvo para que Vossa Excelência faça a identificação do processo e possa relatar e votar. Prestação de contas 0601-33259, assunto prestação de contas. Requerente Antônio Jorge dos Santos Moreira, eleição de 2018, cargo deputado federal. Relatório. Trata-se de prestação de contas apresentada por Antoniel Jorge dos Santos Moreira, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu o relatório preliminar sugerindo a baixa dos autos em diligência para que o candidato sanasse as falhas apontadas, apresentando esclarecimentos e documentos necessários ao exame das contas. Devidamente intimado, o candidato não apresentou manifestação acerca do relatório preliminar de diligência. A unidade técnica emitiu parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas. Está a se pronunciar a Procuradoria Regional Eleitoral, corroborando o entendimento da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, também opinou pela desaprovação das contas. É o relatório. Alguma observação do relatório? Aprovado, pode votar. Esse assunto aqui muito debatido, a gente fica todo dia aprovando isso ou reprovando. Então, o meu voto também é em consonância com o parecer da comissão e do Ministério Público pela desaprovação da conta. Então, exposto, em consonância com o parecer da Comissão de Análise de Contas Eleitorais e a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas apresentadas por Antoniel Jorge dos Santos, alusivas à candidatura a deputado federal nas eleições de 2018, nos termos do artigo 77, inciso 3, da Resolução 23.553 do TSE. É como voto. Doutor Carlos Wagner, como voto? Eu acompanho o relator, senhor Doutor presidente. José Dantas. Doutor Ricardo. Também com o relator. Doutora Adriana. Com o relator, senhor presidente. Então, o tribunal, à unanimidade de votos, desaprovou as contas de Antoniel Jorge dos Santos Moreira nos termos do voto do relator. O processo seguinte, também da relatoria do desembargador Cornélio. Pronto. Não? É a prestação de contas 0601-050-21. O desembargador Cláudio. Vou passar a presidência para o desembargador Cláudio, que acaba de chegar. Obrigado, desembargador Cornélio. Boa tarde a todos. É porque a presidência do desembargador Glauber hoje estava itinerante. Já julgado primeiro, só dar as boas-vindas, doutora Adriana, doutor Vladimir, sejam bem-vindos. Obrigado, presidente. E, desembargador Cornélio, Vossa Excelência tem a palavra já para identificar aí. Pois não, estou o segundo, vereador. Pois não, Vossa Excelência Trata-se de identifica. prestação de contas de número 0601-050-21. O requerente é Rita de Cássio Rodrigues Marques, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais emitiu parecer sugerindo a baixa dos autos em diligência para que a candidata sanasse as falhas apontadas, apresentando esclarecimentos e documentos necessários ao exame das contas. Após a manifestação da candidata, com a apresentação de documentos complementares, a unidade técnica pronunciou-se pela aprovação das contas com ressalvas em parecer conclusivo. Estado a se pronunciar a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em consonância com a manifestação da Comissão de Contas, opinou pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório.
Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Eu estou votando de acordo com o parecer da comissão e também do Ministério Público pela aprovação das contas com ressalvas. O voto está disponibilizado e é como voto. Alguma divergência? Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O terceiro, prestação de contas número 601, 525 de 74, ano 2018. O relator, doutor José Dantas de Paiva, requerente Rodson Ricardo Machado Lima de Carvalho, advogada doutora Suênia Dantas. Doutor Zé Dantas, desembargador Cornélio disse que se quiser seguir os moldes do voto dele, Vossa Excelência, fica à vontade. Olha aqui a parte dispositiva. Então, fazer o relatório. Pelo relatório, dá para se perceber, naturalmente, pela a decisão final. Trata-se de prestação de contas apresentadas por Robson Ricardo Machado Lima de Carvalho, pertinente à sua candidatura ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2018. Analisando os autos, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais se pronunciou pela aprovação das contas com ressalvas, em virtude das seguintes irregularidades. Primeiro, omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial. 2. Existência de créditos não utilizados provenientes de serviços contratados junto ao fornecedor Facebook, no valor de R$ 25,74, pagos com recursos provenientes de contas da conta Outros Recursos. E terceiro, divergência entre o saldo final zerado constante do extrato da conta bancária Outros Recursos e o valor negativo de R$ 42,00 registrado na prestação de contas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela aprovação das contas com ressalva e o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, as falhas apontadas, as inconsistências, foram justificadas pelo prestador de contas, senhor Robson Ricardo Machado de Lima, tanto a Comissão de Análise do TRE e o Ministério Público opinaram pela aprovação com ressalvas. E o nosso voto é nesse sentido. Em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação com ressalvas das contas de Robson Ricardo Machado Lima de Carvalho, relativa às eleições ou à campanha ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2018. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, prestação de contas número 601, 084, dígito 93, o ano 2018. O relator, doutor José Dantas de Paiva. Requerente Carlos Roberto Medeiros. Advogado, doutor Caio Vitor. Está em mesa, doutor José Dantas? Está em mesa, senhor presidente. Esse processo é mais longo e deve ser justificada a decisão em face da tanto a Comissão de Análise do TRE quanto do Ministério Público Eleitoral terem opinados e se manifestado pela desaprovação. E trata-se de prestação de contas apresentadas por Carlos Roberto de Medeiros, pertinente à sua candidatura ao cargo de deputado estadual pelo Partido Verde, o PV, nas eleições gerais de 2018. A Comissão de Análise de Contas Eleitorais evidenciou as seguintes irregularidades nas contas do candidato. Primeiro, a apresentação das informações e documentos esclarecedores das inconsistências apontadas apenas por meio do PJE, sem o envio pelo sistema SPCE, em função da ausência de prestações de contas retificadoras. 2. Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de gastos, com locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som. Terceira irregularidade apontada: não apresentação de documento de habilitação da pessoa apontada como prestadora do serviço de motorista. E quarta inconsistência foi a omissão relativa a uma despesa constante da base de dados da Justiça Eleitoral, contraída junto ao fornecedor Posto Combustíveis Stop Car Limitada, no valor de R$ 145,01. Em razão dessas irregularidades, o órgão técnico manifestou-se pela desaprovação das contas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela desaprovação das contas. Após a manifestação do órgão técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, o candidato pronunciou-se novamente, ratificando os esclarecimentos prestados após o relatório preliminar para a expedição de diligências
e pugnando pela aprovação de suas contas, consoante se verifica nos autos. E é o relatório, senhor. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência. Senhor presidente, no que diz respeito à apresentação das informações e documentos juntados pelo candidato apenas por meio do PJE, sem o uso do SPCE e sem apresentação de contas retificadoras, este colegiado vem entendendo que essa impropriedade não chega a macular a confiabilidade e a transparência das contas, uma vez que o acesso à documentação juntadas aos autos é franqueada a todos quantos tenham interesse em conhecer a prestação de contas do candidato. E nesse sentido eu trago também aqui alguns precedentes do nosso TRE e também de outros tribunais quanto a essa falha. A segunda falha ou irregularidade apontada pela Comissão de Análise de Contas Eleitorais consistiu na realização de despesas com combustíveis sem o correspondente registro de gastos com locações, cessões de veículos ou publicidade com o carro de som. Os referidos gastos totalizaram a importância de R$ 974,02. Nos esclarecimentos prestados após o relatório preliminar, o candidato informou ter utilizado veículo próprio, juntando, na ocasião, certificado de registro e licenciamento de veículos, a fim de comprovar a propriedade do bem. Argumentou ainda ser desnecessária, no caso, a formalização da doação do veículo por meio de termo de cessão. E aqui nós estamos aceitando também os argumentos do prestador de contas e vendo como regular essa situação. A exigência de registro na prestação de contas da aludida cessão de veículo de propriedade do candidato se justifica exatamente para fins de batimento das informações, a fim de evitar situações como a dos autos em que houve a comprovação de gastos contratados com combustível sem o correspondente registro de receita estimável do veículo. E aqui eu cito também, cito a própria legislação que é pertinente e trago também outros precedentes, inclusive aqui do TRE. Ainda no contexto dos gastos, aqui eu posso pular essa parte que nós já aceitamos, e sobre a inconsistência quanto à irregularidade na omissão de despesas contraídas junto ao fornecedor posto combustíveis Stop Car Limitada no valor de R$ 145,00, temos a esclarecer o seguinte: o candidato esclareceu ter sido emitida uma nota fiscal com o mesmo valor e pelo mesmo fornecedor, indicando a possibilidade de duplicidade de notas referentes às mesmas despesas. As alegações do candidato são verossímeis, considerando especialmente a total coincidência entre os dados das duas notas fiscais, tanto no que diz respeito ao fornecedor quanto à relação ao valor contratado. Infelizmente, não foi possível realizar uma conferência quanto à descrição dos serviços nas duas notas, pois os dados da nota fiscal eletrônica presente na base de dados da Justiça Eleitoral são incompletos. Contudo, analisando o extrato da conta bancária de campanha, pode-se perceber que a data do pagamento da aludida despesa ocorreu no dia 1º de outubro do ano passado, 2018, aproximando-se da data de emissão da nota fiscal, acusada de omissão, de acordo com o que foi prestado. Por sua vez, a nota fiscal constante dos autos, nos mesmos valores, foi emitida no dia 1 de 11 de 2018, ou seja, após o período eleitoral, corroborando os indícios de que essa segunda nota fora emitida de forma equivocada pelo fornecedor. E também aqui nós estamos superando essa divergência, senhor presidente, para dizer que, considerando que a subsistência de falhas são irrelevantes no conjunto da prestação de contas, sem comprometer a sua regularidade, transparência e confiabilidade, entendo como adequada a aprovação das contas com ressalvas, nos termos preconizados pelo artigo 77, inciso 2 da referida resolução. Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação com ressalvas das contas de Carlos Roberto de Medeiros, relativas à sua campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018, e é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Acompanho o relator, senhor. Com o relator. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator.
O seguinte é prestação de contas número 601, 053 de 73, o ano 2018. O relator Dr. Vladimir Capistrano. Requerente Isaac Carlos dos Santos. Advogada doutora Marta Maria Moraes de Melo. Está em mesa, doutor Vladimir? Está em mesa, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, a prestação de contas de Isaac Carlos dos Santos, que foi candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Houve publicação de edital com prazo para impugnação, o Ministério Público apôs ciência e não houve nenhuma impugnação. A Comissão de Análise de Contas pugnou pela notificação do candidato para se manifestar sobre inconsistências e o candidato, mesmo intimado, não apresentou manifestação. Análise técnica conclusiva pela desaprovação das contas e a Procuradoria Regional Eleitoral também emitiu parecer pela desaprovação das contas e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, faço inicialmente aqui aquelas considerações de ordem doutrinárias e jurisprudenciais que vou superar, está no voto disponibilizado para Vossas Excelências. Em seguida, apresento uma tabela contendo toda a movimentação financeira e estimada da campanha, também está no voto. E, em seguida, indico as duas inconsistências apontadas pelo órgão técnico. O excesso do limite de doação financeira mediante depósito bancário e a segunda inconsistência, a ausência de registro de doação estimada em dinheiro. Quanto ao primeiro tópico, senhor presidente, eu estou dizendo que, de fato, restou evidenciado que o candidato realizou doação própria para a sua campanha no valor de R$ 1.300, no entanto, o fez em depósito identificado, ultrapassando aquele valor de R$ 1.064,10 que a norma impõe como teto, ou seja, ultrapassou o limite, o teto de depósito em R$ 235,90, o que significa 4,05% do valor total de receitas financeiras obtidas pela campanha. Eu estou reconhecendo a despesa, mas estou afastando a irregularidade como suficiente à desaprovação das contas em face desse baixo percentual da irregularidade, 4,05%. A outra irregularidade, atinente à ausência de registro de doações estimadas em dinheiro, é uma situação, inclusive, que nós já nos debruçamos aqui muito recentemente. Um outro candidato realizou 2 doações estimáveis em dinheiro para este prestador. É compartilhamento de material de propaganda. As 2 doações estimáveis, elas têm o valor de R$ 262,50. E eu digo que, com efeito, a legislação impõe que apenas o contratante da despesa ele registre o gasto, mas que essa doação esteja constando nas 2 contabilidades, tanto do doador quanto do donatário. No entanto, eu aponto que nós temos já relativizado essa inconsistência como irregularidade em processo, inclusive, muito recente, julgado no dia 5 de setembro, a prestação de contas 0600-951-51, por entender que isso não afetou a confiabilidade e também a transparência na prestação de contas, nem impediu o exercício da fiscalização pela Justiça Eleitoral. Aponto precedentes da Corte, também de outros tribunais, do Tribunal Superior Eleitoral, e digo que a repercussão da falha na regularidade das contas deve ser analisada no conjunto destas contas, e não apontar automaticamente a desaprovação. E, em conclusão, nos termos da orientação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral, admite-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para viabilizar a aprovação das contas com ressalvas, em hipóteses nas quais o valor da irregularidade é módico e ausentes indícios de má-fé do prestador e de prejuízos à análise da regularidade das contas pela Justiça Eleitoral. E aponto precedentes. É essa, de certo, a hipótese dos autos. É que, embora em tese ostentem maior gravidade, as inconsistências detectadas no exame técnico mostraram-se insuscetíveis de comprometer a regularidade das contas, tendo em vista a baixa expressividade dos valores envolvidos, R$ 498,40, que significam 5,75% da receita, a inexistência de óbice à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral, bem como a ausência de comprovada má-fé do prestador. Em tal quadro, com efeito, a rejeição do balanço contábil esbarra no parágrafo 2º-A do artigo 30 da Lei das Eleições, sendo de rigor a incidência dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, para reputar preservada a rigidez da contabilidade de campanha. Nos termos do inciso 2º
do artigo 77 da Resolução de Regência. E ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas de Isaac Carlos dos Santos, referente às eleições gerais de 2018. E é como voto, senhor presidente. Eu acompanho o relator, Excelência. senhor presidente. Desembargador Cornélio. Doutor Carlos Wagner. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor José Dantas de Paiva. Eu vou discordar do relator, senhor presidente, pela transferência. É o pensamento nosso desde o início. E a única exceção que nós abrimos é quanto à identificação do doador. Na hipótese do doador, se ele próprio, por exemplo, ele tirar da conta dele, está identificado, e de imediato ele deposita na conta de campanha. Por não ter existido isso, ele foi intimado a se justificar, não se justificou, permaneceu inerte, silente. Então eu voto pela desaprovação das contas. Perfeito. Doutor Ricardo. Bom, senhor presidente, eu também, de um certo modo, quer dizer, ainda que compreenda a posição do relator com relação ao conjunto, e é o que, de certa maneira, vem presidindo a minha interpretação em outras situações, eu vejo que há determinadas irregularidades que, por sua gravidade, nós não podemos, assim, construir uma interpretação que seja voltada a relativizar esse rigor. Até, digamos assim, por um sentido pedagógico de inibir que isso aconteça com frequência. Eu penso que o Dr. Zé Dantas, nesse particular, tem razão. E é inescondível a gravidade desse ponto referido à questão da transferência. Então, eu vou acompanhar a divergência nesse caso muito especificamente, ainda que a maioria já tenha sido formada, mas eu quero deixar o meu voto mais voltado a essa percepção da gravidade que o fato em si enseja, para não consistir exatamente num estímulo a que condutas análogas venham a se perpetrar em situações outras. Então, eu vou acompanhar a divergência por essas razões. Proclamando o resultado, o tribunal, por maioria, aprovou com ressalvas as contas de Isaac Carlos dos Santos referente às eleições gerais do ano 2018. Vencido os juízes eleitorais Dr. José Dantas de Paiva e Dr. Ricardo Tinoco. Às 14... Não tem nenhum processo administrativo, não é isso? Às 14 horas e 23 minutos eu declaro encerrada a presente sessão.